Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso Portos, teremos a aula de número 3, onde será abordado as restrições portuárias. Recapitulando o conteúdo programático do nosso curso, falamos de origem dos portos, formação dos portos e teremos restrições portuárias dos portos, que será a aula de número 3. Aula número 3, restrições portuárias dos portos. O que se entende um pouco das restrições portuárias? As restrições portuárias são normas estabelecidas pela Gerência Portuária, órgãos controladores como Marinha do Brasil, no intuito de salvaguardar as embarcações durante a operacionalidade nos portos. Os regulamentos da exploração portuária de cada porto é definida e aprovada pela autoridade portuária, que é validada pelo órgão ANTAQ, DPC, Departamento de Portos de Costas e Marinha do Brasil. Cada porto tem o seu regulamento de exploração portuária. Trazemos aqui um exemplo do regulamento de exploração do Porto de Suape. Uma capa com sumário, onde tem todos os itens das restrições. Dentro das restrições portuárias, além do porto, existe a restrição da Capitania dos Portos, que é a NPCP. Em toda a marinha de cada porto, cada estado, tem a sua norma de procedimentos da Capitania dos Portos, de Pernambuco, de Salvador, do Rio de Janeiro, tem essa NPCP. Com base nesse NPCP, os portos elaboram o seu regulamento exploratório, com base nas informações de segurança técnica e restrição homologada pela maior autoridade, que é a Capitania dos Portos. Então, aqui trazemos um modelo, do material que é compartilhado, com os usuários dos portos, as restrições tanto da Marinha como do porto. Trazendo uma imagem das restrições do porto, ele fala dos parâmetros operacionais de procedimentos especiais. Então, entra numa primeira seção restrições operacionais do porto, calado, restrição de velocidade, de horário, porte das embarcações, restrições de fundeio, monitoramento das condições ambientais, calado aéreo, recomendações, entre outras restrições, trazendo apenas uma amostra para vocês, o qual pode ser aprofundado, dando a leitura nessas restrições. Aqui uma restrição diretamente focada no cais, no acesso do porto, onde cada porto tem o seu regulamento, as suas restrições. Então, o porto de Recife, o porto do Rio de Janeiro, o porto de Santos, ele vai ter essa norma das restrições. Como é que existe a questão do conhecimento dessas restrições para com o navio? O representante do navio, no caso a agência marítima, recebe essa informação e passa para o armador. O armador tem conhecimento e antes de mandar um navio para o seu porto, ele vai mandar um navio conforme as restrições. Tanto o navio em si como a carga que vai ser embarcada. O navio não vai poder chegar no porto com um tamanho maior que não vai poder entrar no porto. Nem vai poder operar se ele tiver com um limite superior com as condições das restrições daquele porto. Entre outras restrições, o navio ele precisa estar adequado para que ele possa ter uma operação de segurança. Então, o armador ele é o maior responsável, junto com o agente, o seu representante, que precisa estar com esse conhecimento junto com a autoridade para que ele possa passar para os comandantes. Então, o porto, a capitania, as autoridades locais vão publicar essas restrições, que é a NPCP, que é a norma exploratória do porto, e o agente marítimo
ele vai sim compartilhar essa informação com o armador, para que o armador, antes de enviar a embarcação, ele vai estar sabendo que a embarcação está adequada ou não para esse tipo de operação neste porto. Então, esse é o ponto mais importante, é justamente a comunicação da informação de uma maneira prévia para os armadores. O navio chegando no porto, ele precisa atender todas as restrições: calado de acesso, bacia de evolução, o tamanho do pier, o tamanho do cais, o acesso no canal. Existe, como a gente já falou em outras aulas, as restrições de acesso, profundidade. Então, antes do navio chegar, ele precisa ter essa informação, ou até mesmo antes dele sair do porto de origem, para chegar num determinado porto, ele precisa saber as restrições desse porto para que ele possa chegar com segurança. Então, a importância de ter as restrições. Então, todos os terminais dos portos têm essas restrições, que só podem receber navio conforme a restrição do porto. Então, tem o tamanho do navio, tem o calado do navio, tem o acesso aquaviário que tem a limitação do canal de acesso, tem a questão também da velocidade, de temperatura, tudo, gente, em cada porto vai mostrar essa restrição. Então, é importante saber que antes do navio atracar, ou até mesmo antes do navio sair do porto de origem, o porto local precisa informar junto com o seu agente para que ele possa passar junto para o armador e o comandante a restrição desse porto. Então, trazendo as observações como exemplo, tem porto que, por exemplo, o horário noturno, existe uma restrição. Navio com até 280 metros ele pode entrar. Restrição num determinado pier, por exemplo, PGL1, noturno, ele só pode entrar com 185 metros de comprimento. Navio no PGL2, comprimento máximo 230 metros. Então, em cada porto onde você estiver, consulta a norma exploratória, consulta a NPCP, consulta a questão do terminal, quais são as restrições para que esse navio possa entrar. Então, o armador pode lhe consultar, você como agente, você como operador portuário, usuário do porto, vai perguntar quais as dimensões, qual é a restrição que o porto tem para que o navio possa operar. Então, essa informação é de extrema importância. O agente, o operador, o usuário do porto direto em contato com o navio precisa ter. Okay? Então, por isso que cada porto tem a sua restrição. E você que está trabalhando diretamente numa agência marítima, com um operador portuário, com um terminal, precisa ter essa informação para passar com segurança para o seu cliente. Ok? E aí eu trago uma imagem, né, de um navio carregado e um navio vazio, teoricamente vazio. Ele está mais alto e o outro mais baixo. Teoricamente, qual que traz mais necessidade de olhar a restrição? O mais alto ou o mais baixo, que está teoricamente com mais carga? Visivelmente, o que está com maior quantidade de carga, está mais carregado, é que tem uma certa restrição, ou seja, um olhar melhor para a restrição para esse navio. Não que o navio esteja vazio aqui, que está maior, mais alto, ele tem a restrição. Tem sim, questão de comprimento, questão de horário de operação, mas o navio que está carregado tem uma restrição maior, é a questão do calado, é a questão do peso que ele está chegando. Então, existe a limitação. O cais ele não recebe qualquer navio, tem que estar de acordo com o deadweight do cais. Então, o cais ele suporta um peso. Então, o navio ele tem um limite também para ele atracar lá e ter o peso. Ó, o navio está chegando acima do deadweight da capacidade de um cais. Então, o cais, a estrutura de concreto, ele tem seu limite. Então, o navio, se ele chegar muito carregado, muito grande, então ele não vai conseguir operar, a autoridade não vai permitir. Então isso é uma restrição.
Mesma coisa o navio com calado muito alto, está lá um calando 12 metros, 15 metros e o porto tem uma limitação de um calado de 10 metros. Como é que ele vai entrar? Então se chama restrição. Então ele tem que ter a análise para que antes do navio atracar ou até mesmo antes do navio vir já do porto de origem onde ele está carregando, qual é o limite de ele acessar com calado de 12, de 10, de 15. Ou seja, o limite a gente vai ser verificado na restrição homologada oficial do porto. Então essa informação é que a gente precisa ter para passar para o armador e consequentemente passar para o comandante, né, a informação que o navio tem um calado, o navio tem uma restrição maior do que o porto possa receber. Então uma imagem que, como se diz, né, o tamanho aqui ele tem uma questão de importância porque o navio está bem maior, tem a questão de calado aéreo, e o outro navio ele está carregado, então ele está muito baixo, já tocando lá no fundo, então precisa de um cuidado maior. E aí trazendo uma das importâncias de maior referência é o LOA, ou seja, o tamanho, o comprimento do navio. Então, o comprimento do navio ele vai medir se esse navio ele cabe naquele cais, o tamanho, se ele é maior, se ele é menor. Tem toda a referência para que ele possa atracar com segurança, que é o comprimento do navio. Se o cais mede 110 metros e o navio tem 120, ele não vai entrar. Okay? E aí por aí vai. Vou trazer um exemplo aqui. Vários navios com vários tamanhos, deadweight, tá? Essa informação de deadweight é muito importante. Nas restrições vai confrontar junto com o porto se tem capacidade de receber um navio com deadweight de X número. Mesma coisa, a capacidade do navio, a LOA, o comprimento do navio, o porto precisa ser analisado. Essa restrição junto ao porto. E aí eu trago apenas uma imagem, né? Você vê aqui à direita aqui, berço 1 com 250 metros, berço 2 com 410 metros. Então tem navio que vai caber aqui nos 250 e outro com 410. Existe uma limitação que é justamente entre um navio e outro, que é justamente a passagem dos cabos, que o porto dá uma certa limitação. Teoricamente aqui esse cais tem até mais de 410 metros, só que ele limita justamente para não chocar com os cabos do outro navio que tem um espaço de 250 metros avante. Então a referência de LOA, de comprimento, é para esse momento aqui. Qual é o comprimento do navio? Ele cabe no cais de 410 metros? Ele cabe no cais de 250 metros? Então, a importância das restrições portuárias é você ter a informação do tamanho do navio para que ele possa atracar no cais com segurança. Trazendo outras fontes de referência, aqui a gente tem um porto de Salvador, né, que ele tem aqui 800 metros de comprimento, é a faixa do cais, e pode entrar um navio aí com até 800 metros que não tem, né? Então vamos lá, um navio de 300 metros, então vai caber um outro mais à frente de 300, dá 600. A profundidade também, que é o calado, o navio está calando quanto? 12, 15, 20. Então o cais ele tem uma limitação de profundidade de 16 metros. À nossa direita tem um cais aqui, cais de ligação, que ele tem 240 metros de comprimento, com profundidade de 12 metros. O que seria isso? É que o navio tem que chegar no máximo 240 metros e com calado de 12 metros. Então, antes dele vir para o Porto de Salvador, precisa ser feita uma análise de qual é o navio que está vindo, qual o tamanho dele. Então, para analisar, então o navio, antes dele partir do porto de origem, ele precisa saber qual é o calado, qual é o comprimento que o cais pode receber esse navio. Então isso se chama restrições portuárias. Então o porto tem N restrições além dessa que eu estou falando, para ser justamente comparada com as restrições oficiais do navio. Então todo navio ele tem o Ship Article, que é um documento onde tem todas as informações oficiais, tamanho, comprimento, peso, altura, velocidade, para ser confrontada com as informações oficiais deste porto.
terminamos a nossa aula número 3. Até a próxima!